Jair, boa noite. Vinícius Calado, da CBN Recife. Jair, eu queria que você abordasse, por favor, as mudanças que você executou hoje na equipe do Sport, a mudança de peças, a disposição tática da equipe, se já era algo pensado por você implementar no Sport, se foi circunstancial, se você imagina, se pensa em manter para a sequência da disputa da Série A. Queria que você, por gentileza, abordasse e explicasse esses pontos. Obrigado. Desde que eu cheguei, eu tenho falado bastante sobre o Sport encarar cada jogo como uma grande decisão. E é assim que a gente vai fazer, dentro de um modelo de jogo, dentro das características do adversário. Hoje enfrentamos a equipe que mais contratou no futebol brasileiro. Acabaram de contratar um jogador de 35 milhões. E a gente sabe das forças da equipe do Atlético. Eles têm uma amplitude muito boa, né, com os seus dois externos, e a gente fez uma linha de 5 para poder minimizar essa amplitude, né, e a gente conseguiu neutralizar um dos pontos fortes. Lógico que tem um jogo interior muito forte também pelo corredor central. Então eu encaro cada jogo como uma grande final. Esse foi um dos jogos que a gente vai ter ao longo do campeonato, e dentro, né, do nosso elenco e dentro do nosso adversário, a gente vai traçar a melhor estratégia. A estratégia hoje foi essa. Lógico que o tamanho do esporte, a gente quer sempre vencer, tanto que acho que é o meu segundo empate desde que eu cheguei. A gente busca sempre o resultado para vencer dentro de uma nossa estratégia, lógico. Mas eu acho que vale hoje ressaltar a força do grupo, né? O Rafael fez a sua estreia comigo, o Márcio fez a sua estreia comigo, o Raul fez a sua estreia comigo, o Rafael não jogava desde fevereiro, muito tempo sem jogar. Então esse tempo de descanso, eu falei no último jogo que a gente sofreu desgaste físico, que ia ser importante para nós recuperarmos os nossos atletas. Hoje entramos mais inteiro, semana a semana vai ser bom para a gente para isso. É garantia de vitória? Não, mas vai ser muito bom para a gente poder treinar. Eu tive tempo, sessões de treino para poder treinar essa linha de 5. Foi um treino muito bom, foi melhorando a cada treino. Foram 3 sessões de treino muito bem feitas, e hoje a gente não consegue a vitória, mas o importante é que a gente volta a pontuar. A gente vinha de 4 jogos sem pontuar, estava nos incomodando demais, e que agora a gente possa continuar pontuando dentro da competição. Professor Jair Ventura, Leonardo Boris, da Rádio Transamérica. Primeiro, parabenizar pela postura de jogo, pela proposta de jogo. Jogadores muito guerreiros, um time bem escalado, bem formado, principalmente que se tratava de um gigante que vinha ferido por uma derrota. E o Sport consegue um ponto importantíssimo. Obrigado pelos elogios. A gente sabe da dificuldade de jogar aqui. A gente sabe da força do Atlético jogando na sua casa, e a gente montou uma estratégia onde os jogadores responderam muito bem durante a semana, né? Os treinos foram muito positivos, a gente foi crescendo dentro dos treinamentos, e isso é muito bom para o treinador quando tem a semana cheia, da gente poder implementar a nossa ideia, traçar uma estratégia e poder treiná-la, né? Porque por muitas vezes a gente tem muito pouco tempo de treino e a gente não consegue implementar as nossas ideias. Então a semana cheia foi muito importante para isso. Temos outra semana cheia agora e já pensar no nosso próximo adversário. Jair, boa noite. Igor Moura, da Rádio Jornal. Jair, a semana cheia para treinamentos e recuperação física se refletiu numa quilometragem maior percorrida hoje pelos seus atletas. Você poderia também dar sua avaliação do nível físico atual do seu elenco, do desempenho físico? Ótima pergunta. Eu falei no último jogo, né, do desgaste físico que a gente vinha sentindo, e quando os resultados não aparecem, qualquer coisa que a gente fala parece desculpa, né? Parece muleta. E o desgaste era nítido. Eu acho que para quem vive do futebol, conhece o futebol, sabe que o desgaste estava muito grande. Aí você me pergunta, mas o desgaste é só com o esporte? Não, os desgastes são com todas as equipes, né? Mas a gente sentiu bastante pela intensidade que nós jogamos. A gente cobra jogar sempre 120%, temos que jogar no nosso limite. A gente sabe que a Série A é muito difícil, são muitos jogos difíceis, não tem um jogo para você poupar ou você pensar em tirar jogadores.
Eu tirei o Mugni em algum momento, o Marquinho vinha de uma sequência também que já estava desgastada, a gente segurou ele nesse jogo. Então eu fico feliz pela resposta dos jogadores, né? Eu fico feliz pelo Rafael, que por muitas vezes não foi nem relacionado com a gente, não joga desde fevereiro, hoje jogou, fez uma grande partida, a estreia do Márcio, a volta do Raul, que vinha de lesão, né? E pegou um jogador muito difícil para se marcar, que deve ser um dos melhores jogadores do 1 contra 1, que é o Keno, e o Raul fez um grande jogo. Então assim, muito feliz com a resposta do nosso grupo. Boa noite, Jair Juan, da TV Globo. Depois de 4 derrotas seguidas e jogando contra o melhor ataque do campeonato, esse empate é um resultado que você acha que deve ser comemorado? Pelo tamanho do esporte, a gente não pode comemorar empate. Não, o esporte é muito grande para a gente comemorar empate. Mas você quebrar uma sequência negativa é importante. É importante. Lógico que a gente queria quebrar com uma vitória, voltar ao caminho das nossas vitórias. Mas o importante na competição também é pontuar, né? A gente ficou 4 jogos sem pontuar, a nossa gordura foi perdendo, e agora a gente volta a pontuar, né? É sempre importante dentro dessa competição. Lógico que eu tenho 2 empates, né? E muito pouco, que a gente não negocia o empate, a gente joga para vencer. Mas hoje a gente leva o empate, a gente volta a pontuar e agora é pensar no nosso próximo adversário. Jair, boa noite. Vinícius Cavalcante, da Folha de Pernambuco. Este empate contra uma equipe tão forte, terceira colocada do Campeonato Brasileiro, pode gerar uma injeção de ânimo tão boa, tão forte quanto aquela vitória contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul? Eu acredito muito em jogos chaves dentro da competição. É importante sempre fazer grandes jogos competitivos, né, onde você vai ganhar e vai perder, faz parte do futebol, mas você competir. Você está no mesmo nível dos seus adversários, poder encará-los de frente, olho a olho e conseguir. Se você não consegue, né, a gente joga sempre para vencer, né? A estratégia, por mais que de repente não pareça, a estratégia sempre é vencer. Mas hoje a gente não consegue vencer. Mas como você falou, né, a força do Atlético, todos sabem do investimento que foi feito nesse ano, mas o esporte também tem as suas forças. Nós temos um elenco que treina demais, que se entrega demais. Essa semana foi maravilhosa de treino, né, e eu já falei dos jogadores que estrearam, 3 jogadores que estrearam comigo, o Raul vindo de lesão há muito tempo, o Rafael, que não jogava desde fevereiro, o Márcio, que fez a sua estreia também. Um empate do grupo, né, um grande jogo competitivo, e pontuamos, e graças ao nosso grupo, que vem aceitando muito bem as nossas ideias jogo a jogo, estratégia, vem comprando as ideias, e a gente volta a pontuar o que era importante nessa sequência negativa que a gente vinha. Jair Ventura, boa noite. Wellington Araújo, da Rádio Clube. Se abriu a possibilidade do esporte contratar 2 peças. Se falou muito no atacante e no lateral direito, já que o esporte voltou a inscrever jogadores. Você vê a possibilidade hoje de algum atacante no futebol brasileiro, ou seria mais viável trazer de fora pelas condições financeiras do clube? Tem no mercado hoje um atacante na característica que você quer na Série B? Olha, a gente trata internamente essas situações de contratação, né? A gente trabalha num dos gigantes do futebol brasileiro, e quando a gente fala aqui alguns nomes, já passa muitos clubes terem interesse também. Mas o esporte está sempre aberto para poder reforçar o nosso elenco.